Eu sou arquiteto, já tenho uma longa caminhada de trabalho com arquitetura sacra, arquitetura religiosa, espaço litúrgico, e desde muito tempo, desde a graduação, já há 15 anos, eu pesquiso sobre o espaço litúrgico e a cada vez mais me aprofundando sobre a luz, o efeito e a contribuição da luz para o espaço como espaço, né, da igreja, como de fato um espaço missagógico, um espaço propício para o rito, para os ritos, né, para a oração e etc. E porque, assim, muito me tocou desde toda a minha caminhada, né, religiosa em si, mas por conta da presença da luz. Essa frase do Chevalier é muito interessante, que ele aponta isso, que me destaca na luz, né? Toda epifania, toda aparição de uma figura ou sinal sagrado está rodeada de um nimbo de luz pura, astral, pela qual se reconhece a presença do outro, do divino. Isso é uma constante, né? E até de entendimento não religioso. A luz, ela é um elemento, uma força, vamos dizer assim, material, que colabora firmemente na percepção e compreensão do lugar como local propício para essa relação entre as pessoas, entre o que eu coloco aqui, né, entre o transcendente e a humanidade. Eu acho que todos aqui tiveram uma experiência em lugares quaisquer, tá? Não, independente de igreja ou capela, catedral ou oratório, de estar no ambiente e se perceberem ali convidados, motivados a rezar, a orar, a se voltar para Deus. Como a incidência da luz, ela é sempre chamativa, ela colabora para isso, né? E distingo de duas formas a luz. A humanidade é iluminada por duas forças motivadoras para si. Essas duas forças são bem distintas, mas são luz. Uma é a luz física, que é natural, que ela é matéria, ela é uma onda eletromagnética, mas sim matéria. A outra vai além, ela é até alhures, é mais do que além da matéria. Ela se relaciona com a matéria, ela se relaciona com a natureza, mas transcende. E eu chamo a primeira de luz física e essa segunda de luz sabedoria. Observando até importante o L minúsculo, o L maiúsculo, por apontarem em que natureza se enquadra, né? A luz sabedoria é algo que está mais ligada à influência, à presença do divino. Esse meu trabalho, que vou apontar, explorar mais nessa apresentação, é um artigo que eu elaborei para apresentação no 12º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, que vocês encontram nesse endereço que está no canto inferior direito da tela, esse endereço reduzido, mas ali vocês têm acesso com mais informações a respeito. Eu acabei não podendo apresentá-lo lá na época, mas trago aqui para vocês, que é parte dessa caminhada e pesquisa. Bem, o espaço, a luz incide nesse espaço, né? Um arquiteto muito importante no século XX, que trabalhou muito a luz, ele tinha um entendimento muito particular sobre a materialidade, que é o Louis Kahn, um arquiteto que vários estudiosos exploram isso, e ele apontava uma coisa assim, que ao definir humanidade e mundo como elementos mensuráveis, ou seja, que a gente mede, calcula, observa, né? A arquitetura será mensurável e sem espírito. Mas se a humanidade se abre ao encontro com o imensurável, a arquitetura pode se tornar uma celebração desse encontro. E é isso que a gente percebe. E é isso que a gente vive, os cristãos, vivemos isso nos seus espaços celebrativos. As igrejas são elementos, pontos chave com essa leitura, justamente, em que todo o espaço, não só eu, não só o presbítero,
os religiosos, os leigos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos participam, sim, e o espaço participa da celebração. O espaço faz parte do mistério celebrado. E aí, nesse espaço, nesse contexto, o encontro dessas realidades, né, luz física, luz, sabedoria, ocorre. E não precisa de grandes recursos. Assim, não precisa estar em qualquer lugar ou de grandes ferramentas para isso. A luz incide e o grande esforço é de saber trabalhar para propiciar um ambiente bom para a oração. A luz física, aí coloco, né, nessa imagem da paróquia, né, de São Francisco em Molitor, em Paris, a missão da luz na igreja, sabe? Ela é uma missão simbólica, mas prática. Junta os dois. A luz física, que revela o sagrado, tem uma missão especial no espaço litúrgico, que é colaborar com a revelação do mistério. Ou seja, que o crente seja iluminado pela luz sabedoria. A luz física, a luz que é matéria, vai ajudar na iluminação superior. E essa força é interessante. O Plazaola é um grande estudioso, já na época do Concílio Vaticano ele já apontava isso, olha só, que a luz se converteu para a igreja cristã no símbolo mais expressivo de Cristo. De fato, a luz, ela junta a física e a metafísica. Essas duas forças se unem no espaço, no tempo e espaço litúrgico. Agora, no espaço, quando a gente se depara com o espaço, é interessante o trabalho que o professor Assorga apresentou, que a gente lê o espaço, a gente observa o espaço, mas não somente numa visão externa, né? Como ele mostrou, a fotografia a gente viu numa relação distante. Por vezes a gente não consegue nem ir. Mas ao participando desse espaço, para perceber o ambiente, a gente vai ler esse espaço, vai sentir e entender o que acontece e como a forma propicia certas atividades. O Richard Sennett, que é um grande estudioso atual, ele aponta que o tempo inverte o mantra, que foi muito evidente na época do modernismo, no século XX principalmente, de que a forma deve obedecer à função. Mas o tempo mostrou, e a gente bem sabe, que não é muito bem assim. A função segue a forma. O que eu quero dizer com isso? Gente, aqui vocês veem a Basílica de Sacré-Cœur, lá no alto do morro em Paris, e que é uma igreja dedicada à adoração permanente do Santíssimo. Mas várias coisas acontecem ali. Várias coisas acontecem. Inclusive, uma legião de turistas vão até lá, visitam o espaço, independente da função própria. Esses elementos que estão presentes no espaço, eles sugerem ou não certas coisas. Então, numa igreja histórica, quando se observa esses elementos que são próprios de uma história, de um período histórico, podem acabar alterando a visão ou o próprio rito. Vocês conseguem me entender? Mas é como se o espaço completamente preservado, como há 500 anos, vai influenciar na forma até do próprio entendimento em que as pessoas vão usufruir desse espaço. O entendimento que elas têm do rito, o entendimento que elas têm da igreja. Porque o espaço diz alguma coisa. Diz sobre essa realidade que ela faz. A missa é diferente. Bem, a luz, ela tem um poder, um potencial, uma força muito grande nesse sentido. Porque ela... desculpa, até volto aqui nesse exemplo da Catedral de Lima, em que a gente vê que é uma igreja histórica, ela tem é um patrimônio, mas trabalharam com a luz
justamente para fazer a conciliação entre o patrimônio edificado histórico e a liturgia. São coisas distintas, tá? Então, uma vez que você vai à catedral e momentos antes da missa, você tem uma iluminação que vai valorizar elementos da arquitetura, que vai valorizar certos símbolos, que vai valorizar certos objetos. Quando da missa, isso se altera. A iluminação vai contribuir para a gente focar na experiência da celebração eucarística. Então, essa força, né, que é a luz física, a união da física com a luz física e a luz sabedoria, elas demandam e provocam um caminho pedagógico para o observador. Aqui eu mostro o caso de Brasília, a Catedral de Brasília, que não é o melhor dos exemplos de iluminação, longe disso, mas ela tem uma contribuição muito interessante, porque ela acompanha o rito, e o que o rito quer dizer, né, como experiência cristã, como experiência comunitária, para cada um que está ali. Nossa, Fábio, mas como assim? Gente, se você verem o rito, ele aponta certas coisas e a luz está ajudando nesse sentido. Aqui à esquerda a gente vê a igreja no início da celebração eucarística, que sempre é às 6 da tarde, e ao lado direito a gente vê quando encerrou. Vejam como mudou a iluminação. Sim, mudou pela iluminação natural, que o sol se pôs, mudou porque a luz artificial teve uma força maior, mas o grande lance é que no final da missa, quando a gente chega na missa, a gente está olhando para fora, né? Está esperando, buscando por Deus, nos juntamos todos nesse espaço e olhando para além. Ao final da missa, essa luz que a gente viu de fora, quando comungamos, né, do corpo e sangue de Jesus, os cristãos estão iluminados por dentro, e são eles que vão iluminar o exterior. Então é muito interessante, vejam como a simbologia da luz ela está caminhando coerente com o rito, né? Interessante observar isso da presença da luz, a linguagem que o prior Enzo Bianchi, do Monastério de Bose, na Itália, aponta. No entendimento dele, ele expressou que a igreja é uma lâmpada constantemente acesa em uma atmosfera escura. Esse é o grande cerne das igrejas, seja capela, catedral, o que for, gente. É ser trazer luz para o mundo. Agora, como fazer isso? A visão ela tem suas cartas. A gente tem com que trabalhar, né? Quando a gente se depara com um espaço, principalmente quando é novo, várias coisas a gente começa a observar, muitos elementos. Só que, eu vou te dizer, nem todos vão ser captados. Não. A visão, ela seleciona certas coisas a partir do que você já viveu, da sua memória, né, de tudo que você já caminhou na vida. Ele vai te instruindo a que observar e o que deve ser relevado para você entender do espaço. E outra coisa é o próprio contexto. O que esse espaço, esse ambiente, essa arquitetura mostra para você se fixar nela, sabe? São esses elementos que juntam muitas coisas. Para quem for trabalhar, né, quem trabalha na organização, manutenção e promoção de construção de igreja, reforma, adaptação das igrejas, precisam observar coisas como níveis de luminância, distribuição de luz, a luminância e o contraste entre as superfícies, o tamanho da tarefa visual, sabe? Quanto amplo vai ser, a distância do objeto até os olhos, o tempo de realização de determinada atividade. Que atividade? É uma missa? É um batizado? É um casamento? É uma oração individual? Cada um tem um tempo específico. E diversas obstruções que podem ocorrer. Chama atenção para essa capela da arquiteta brasileira, Carla Joaçaba, na Bienal de
Veneza, de arquitetura de Veneza, em 2018, e foi excepcional. Uma das coisas, mas não tem luz nenhuma. Não, ela trabalhou totalmente a luz. E organizou os elementos da capela, que foi a primeira participação, né, do Vaticano em uma exposição, em uma Bienal de Arquitetura. Uma das 10 capelas foi essa, que ela conseguiu brilhantemente, a partir de todos esses elementos com que ela trabalhou da luz natural, para criar um ambiente de oração. Você via assim pessoas indo lá, já se ficavam e rezavam. É muito interessante essa força que a luz tem, né? Mas como a gente vai fazer o ritmo, trabalhar com ritmo, ênfase, contraste, ofuscamento, a qualidade de luz, da luz, tudo para quê? Para dar relevância ao que é iluminado. Assim, o que é para ser iluminado, na verdade? Por que iluminar? A gente precisa observar essas contribuições para avaliar. Por exemplo, na igreja, na Basílica de las Mercês, em Cusco, é um pouco complicado, sabe, participar da missa, celebrar a missa lá, porque justamente a iluminação, ela dificulta. Eu estou dizendo que vai se tirar algum bem desse? Não, gente, isso é patrimônio, tá? De forma alguma. Eu vou apontar vários exemplos, mas é que a gente consegue, se consegue, sim, conciliar. A luz é sempre conciliadora entre o patrimônio e o rito, e a liturgia. Tenham sempre bem claro isso. Se a gente consegue controlar níveis de iluminação para aprimorar a participação das pessoas na igreja, né? No espaço, uma coisa importante, né, que no espaço litúrgico, a boa distribuição de luz não é sinônimo nem de uniformidade, nem de elevados índices de carga luminosa. Assim, essa variação, a variação da carga luminosa é importante. Olha só, a variação da intensidade luminosa é muito útil no espaço litúrgico para promover a disposição dos fiéis à oração. Naturalmente, as pessoas já vão se focando em determinados lugares que estão mais iluminados. Aqui a Catedral de Sal, na Colômbia, por exemplo, é um exemplo bem interessante. E então a gente sabe, numa igreja, o que deve ser observado. Há algum elemento que precisa ser priorizado, ter uma atenção maior? A gente sabe que sim. E a igreja tem, em todos os seus documentos, nunca se diz exatamente com essas palavras, esses apontamentos, mas é evidente que a igreja, como um todo, ela aponta que demanda que a luz flua, venha, a luz com L maiúsculo, eu digo, né? Venha para iluminar espíritos ativos, né? Que somos todos os que participam. Por quê? Porque nos reunimos nesse ambiente, nessa igreja, vamos dizer assim, uma comunidade de profetas, sacerdotes e reis. Cada um dessas qualidades que os cristãos recebem como batizados são de características ativas, né? O espaço vai sugerir, vai propiciar isso, como um lugar na igreja, um local de se oferecer a Deus como sujeito que participa da realização de um mundo mais justo, mais fraterno. E a luz, né? Bem, a luz, a luz sabedoria, a gente sabe que ela não tem limites. Ela vai agir onde quiser, na verdade, né? Agora, o homem, ele demanda recursos, né? Ele precisa, como escrevi aí, mas o ser humano é afeto a ações e práticas didáticas que o auxiliam no desenvolvimento do pensamento. E certas coisas podem prejudicar, apesar de serem muito bonitas. É lindíssimo observar o Santuário Dom Bosco. É maravilhoso. Inclusive, para quem tiver depois, pode partilhar a sua experiência aí no grupo de quem já visitou, rezou
e celebrou ali, né? É um bom lugar, mas para liturgia, por exemplo, para a celebração eucarística, não. Porque a iluminação é como ela encanta, ela tira todo o foco que se deveria dar para o centro da celebração. Então, a solução luminotécnica, ela, para o espaço litúrgico, deve contribuir, deve ter sempre esse pensamento de contribuir, ou ao menos permitir que o fiel faça seu próprio movimento interior para alcançar o mistério. O que ela não prejudique. Se não está com tantos recursos simbólicos, etc., não, mas que ela permita, que ela flua. Aqui no santuário, nesse exemplo do santuário Basílica de São Sebastião, no Rio de Janeiro, é uma obra fantástica, até apresentada pelo Astorga anteriormente, a fachada, aqui é o interior, mantido, basicamente, bem próximo do que foi originalmente. A iluminação ajuda ou não ajuda, gente? Ela tem alguns itens que podem ser melhorados. Mas é um patrimônio, Fabem. O patrimônio, a gente consegue trabalhar o patrimônio resgatando e valorizando cada elemento desse. Por exemplo, nesse mesmo santuário, basílica, patrimônio da cidade do Rio, tive a oportunidade de, com os capuchinhos, trabalhar esse memorial dedicado ao Frei Nemésio, um capuchinho que morou, serviu a comunidade durante 50, muitos anos, muitas décadas, queridíssimo, reconhecidíssimo pela sua vivência cristã. Então, o santuário decidiu oferecer à comunidade um lugar próprio para conhecer Frei Nemésio, para rezar. E esse espaço, ele é diferente não é um lugar para a gente ficar vidrado na experiência de Nemésio. Não, os santos são caminhos que levam todos para Deus, né? Então o espaço foi todo pensado, todo um programa iconográfico para apontar isso, né? O espaço é didático nessa experiência de visita. A pessoa se aproxima, ela é cativada, né, chama aqui Frei Nemésio, é o grande mote do espaço. A pessoa se aproxima, ela natural, isso é interessante, isso tudo a partir da luz se consegue muito isso, né? Olha só como fiz, de uma única luminária que ilumina o ambiente inteiro, a luminária cruciforme, ou seja, Cristo, que é o sol que não tem ocaso, que vai direcionar o olhar das pessoas. Lugares extremamente iluminados, outros menos, quase que como penumbra, e fazem as pessoas terem esse percurso de olhar, desde a pessoa lá junto ao prisma, onde estão os restos mortais dele, como levando o olhar para o alto, que é onde, né, se almeja o encontro com Deus. A igreja, então, ela sempre está imbuída disso, de buscar a luz para o povo. Ela está imbuída ela anseia e clama pela luz para o povo. Essas são fotos originais, anteriores, da Catedral de Goiânia, e que a gente vê um exemplo de como, bem, é a sede da Igreja de Goiânia. Agora ela tem uma certa falha como retrato dessa igreja, né? Porque ela acaba não sendo nem convidativa. É a casa de Deus que mais repele do que agrega. Não estou dizendo que, de fato, o espaço tem esse grande poder, mas certas coisas ajudam ou não ajudam. E a iluminação anterior, que é a que vocês viram, até aí, evidentemente não dizia, não somava esse espaço à característica de um espaço mistagógico. Então a gente precisa ter, eu chamo de arras ousadas, né? Buscar arras ousadas para vencer esse desafio que é complexo. Respeitar o patrimônio e desenvolver um espaço litúrgico
realmente eficaz, é bonito e próximo do mistério, né? A arquiteta Fabiana Long, que é de Goiânia, com quem tive a honra, maravilhosa honra de trabalhar. Ela me convidou para assessorá-la nesse projeto que ela desenvolveu para a Catedral, e desenvolvi o projeto luminotécnico com ela, e olha a forma como a gente vê, a partir dessa imagem, a força poética, né? A força poética da luz numa igreja, ela é mais forte do que em qualquer outro lugar. No início da apresentação, mostrei uma trilha, mostrei um ambiente externo, mas quando na igreja, ele é muito forte, é propício para a oração. Retomo aqui aqueles vários itens de se trabalhar: o ritmo, a ênfase, contraste, ofuscamento, qualidade da luz, e perceber dar relevância ao que é iluminado, o porquê ser iluminado. Então, vejam como é um elemento arquitetônico, a luz é própria da arquitetura, pode ajudar com a promoção de um espaço mistagógico. E, bem, encerro aqui, desculpa se eu prolonguei demais também, mas dando vez a um trecho de um verso do queridíssimo Dom Pedro Casaldáliga, em que ele falava que eu faço versos, eu creio em Deus, meus versos andam cheios de Deus, como pulmões estão cheios de ar. Quiçá a gente consiga, sempre busque em nossos todos espaços litúrgicos, ter essa capacidade. Eu, como arquiteto, de chegar e dizer: eu faço arquitetura, eu creio em Deus, minha arquitetura anda cheia de Deus, como pulmões estão cheios de ar vivo. E aqui na Assembleia Reunida de Goiânia, a gente vê ela tomada de pessoas mais ligadas, mais tranquilamente acompanhando o rito, o que mais promove elas como pessoas na igreja, reunindo no ambiente, né, litúrgico. É isso. Espero ter conseguido passar um pouquinho da minha experiência e pesquisa.